Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, você de casa, você que está nos assistindo aqui em mais um com o Unicast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para bater mais um papo sobre, obviamente, um assunto das Escrituras e trazê-lo de forma aplicada para a minha vida como universitário, para a sua vida aí como jovem universitário, mas também para cada um daqueles que estão nos assistindo, seja você uma criança, um adolescente, um adulto. Nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo bíblico para edificar a sua vida. E nós já estamos chegando no fim do ano, estamos aqui no episódio 50 desse ano de 52 semanas. Então já aqui, né, em climinha de Natal, chegando o mês de dezembro, e estamos aqui para falar sobre um tema muito massa, que eu com certeza acho que você vai gostar, que é esse aqui, ó, o retorno de Jesus. Vamos falar sobre essa segunda vinda que é tão prometida e que de alguma forma tem implicações práticas para a minha vida, para a sua vida, principalmente aos tratar de temor, de esperança, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu sou Felipe Martinelli, você já deve me conhecer aqui de outros Comunicasts, e trouxe um convidado que já esteve aqui, num bate-papo muito massa, para falar sobre esse tema. É um cara que ama essa área da escatologia, o estudo sobre a volta de Jesus, né? Um cara que eu estou sempre ali lendo os conteúdos dele para aprender mais também, e que eu tenho o privilégio de poder conhecer aqui pertinho, e trouxe ele aqui hoje para falar sobre esse tema. Então, meu amigo Wayne, fique à vontade e se apresenta de novo aí para a galera te conhecer, e seja muito bem-vindo a mais um Comunicast. Obrigado, Felipe, obrigado. Valeu, pessoal, muito bom estar aqui de novo para falar desse tema, né, que é um tema tão importante, não só dentro das escrituras, mas, como você falou, dentro da nossa vida comum, né? Então, só queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Wayne, tenho 28 anos, sou casado com a Giovana, eu frequento a Cornerstone Curitiba e, atualmente, eu sou missionário no contexto de sala de oração. E eu também lidero uma escola de teologia online. Está dando os primeiros passos aí, mas Boa. eu gosto muito dessa área do ensino. Então, estou muito feliz de estar aí com vocês hoje. Wayne, fala o nome da escola aí, o arroba do Instagram para a galera ficar É ligado lá. verdade. Escola Impulse de Teologia é @impulse.escola. Pode Boa. ir acessar lá, você vai poder acessar os nossos cursos aí que estão disponíveis lá para todo mundo. Boa. Benção demais, mano. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter topado o convite. Mas vamos lá, vamos falar sobre o retorno de Jesus, né? Sobre esse tema que muitas vezes é tão polemizado, é tão traçado dentro de embates teológicos que a gente até se esquece as aplicações disso na nossa vida. Mas, Wendy, se você pudesse resumir, se alguém parasse você na rua e falasse assim, cara, o que é o retorno de Jesus? O que que isso significa? Como que você responderia essa pergunta para a gente introduzir esse tema? Legal, legal. Quando a gente fala, né, do retorno de Jesus, para a gente que é crente, naturalmente a gente já associa com um termo da teologia que é escatologia, né? Que seria o estudo sobre o fim ou as últimas coisas. Mas se a gente fosse tentar simplificar tudo isso, o retorno de Jesus nada mais seria do que um complexo de eventos, né, que apontam para o fim dessa era, aonde as profecias bíblicas, né, principalmente profecias do Antigo Testamento, elas então alcançariam o seu auge, né, o seu cumprimento final, né? O Antigo Testamento vai descrever o retorno de Jesus, né, principalmente com um termo chamado o Dia do Senhor. Então a gente vai ver esse termo se repetindo ao longo do Antigo Testamento, né? E a gente vê também o Novo Testamento trazendo apontamentos para o Antigo Testamento falando do Dia do Senhor. E o Dia do Senhor são vários eventos, né, que acontecem ali antes, durante e depois do retorno de Jesus. Então a gente vai ter várias linhas teológicas, né, que vão falar em que momento esses eventos acontecem. Então, raramente a gente vai ter alguma linha que nega algum dos eventos.
o grande debate, na verdade, ele gira em torno do momento em que cada um desses eventos acontece, né? Então a gente teria eventos como a tribulação, milênio, arrebatamento. Então, as discussões giram em torno do momento em que isso acontece, mas dificilmente a gente vai ver alguma linha que nega, porque todos esses eventos tenham um bom amparo, né, nas Escrituras. Então, o retorno de Jesus seria o cumprimento dessas profecias que dizem respeito ao fim dessa era, ao fim dessa era corrente que a gente está vivendo aí. Boa. Cara, ótimo, né? Pra gente já ter uma breve introdução, acho que foi ótimo isso. E é interessante, né? Porque, como você falou, a gente tá falando de algo que vem desde o Antigo Testamento. E às vezes a ideia de dia do Senhor na nossa cabeça é de um dia, de 24 horas, né? Que vai acontecer em um determinado momento específico apenas, como se tudo fosse acontecer junto. Mas é interessante, porque é muito mais complexo do que isso, né? Você olhar para as escrituras como um todo e entender. Mas, mano, eu vou te pedir no final até para indicar alguns livros, né? Para caso a galera queira se acrescentar mais do assunto, aprender mais sobre o assunto. Mas trazendo esse assunto agora de uma forma um pouco mais prática. Cara, como é que a gente pode relacionar a disciplina, por exemplo, né, a nossa vida, tanto acadêmica aqui no contexto universitário, mas de trabalho, de família, de casamento, de estudo, com a espera vigilante que a gente tem que ter pelo retorno de Cristo? Né? O que essas coisas estão ligadas, ou se estão ligadas? Queria que você respondesse para nós, por favor. Legal. Cara, é interessante a gente falar disso, porque normalmente a gente trata o retorno de Jesus, escatologia, esses assuntos, como se fosse algo fora da vida cristã, né? Então, a gente trata, às vezes a gente trata melhor de assuntos, né, que fazem mais parte do nosso dia a dia, da vida comum, casamento, criação de filhos, faculdade, trabalho. A gente encara isso como algo mais real dentro do nosso contexto de vida cristã e a gente trata escatologia como se fosse algo à parte, né? Sim. Mas é importante, é algo simples, parece até bobo, né? Mas esperar pelo retorno de Jesus faz parte da nossa vida cristã. Faz parte, na verdade, da nossa vida comum, né? Então, eu gosto de pensar que, por muito tempo, eu encarava escatologia sempre ali dentro dos debates teológicos. Mas depois de um certo tempo eu comecei a trazer isso para o chão da vida real. Porque eu acho que, no fim das contas, essa é a visão que a gente precisa ter. Então, quando a gente fala sobre relacionar essas coisas, eu acho que esse é um bom começo para a gente pensar, né? E outra coisa que é importante é que normalmente a gente trata o retorno de Jesus, a gente tem uma visão um pouco estranha a respeito disso, né? Como se, poxa, se tudo vai acabar, se Jesus vai voltar, se vai acontecer o fim do mundo, como muita gente diz. Então eu não preciso estudar, então eu não preciso me dedicar, não preciso trabalhar, não preciso me dedicar em nada para essa vida agora, porque se o que importa é a vida eterna, é o reino, a consumação do reino, então as coisas para agora não importam muito. Só que esse é um pensamento muito deturpado, né? Um pensamento muito errado. Eu queria ler um texto bem simples, né? Colossenses 3, 23 ao 24, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É um texto simples, bem conhecido, mas eu acho que ele ajuda a gente a colocar as coisas no lugar. Porque se nós temos essa vida para viver, se a gente tem esse período de vida para a gente trabalhar, para a gente casar, criar filhos, formar uma família e viver a nossa vida com o Senhor aqui nessa terra, então aquilo que cabe a nós, a gente tem que ter diligência, ter disciplina. Eu acredito que, principalmente no contexto universitário, né, que é um período assim
conturbado da vida, né? Porque normalmente quem trabalha e estuda ao mesmo tempo sabe o quão difícil a vida vai se tornando nesse período, né? Sim. Eu acho que quando a gente traz isso para um contexto mais real, de entender, eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo para a glória do Senhor, isso reflete também essa espera pelo retorno de Jesus. Porque eu não estou fazendo as coisas de qualquer jeito aqui porque ele vai voltar, né? E também eu não vou focar demais aqui nessas coisas e me esquecer dessa espera, desse anseio pelo retorno de Jesus que é tão importante para nós. Eu acho que uma coisa que se relaciona muito com isso é a parábola dos talentos lá de Mateus 25, né? Porque isso vai mostrar a necessidade da gente ser fiel, da gente ser produtivo com os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, e entender as oportunidades, entender aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos enquanto a gente espera, né? Eu costumo falar, né, que a espera pelo retorno de Jesus não é uma espera passiva, ela é uma espera ativa. Então, à medida que a gente está esperando pelo retorno, a gente também está se mexendo, a gente está se movendo, a gente está estudando, a gente está cumprindo com a grande comissão, a gente está discipulando, a gente está envolvido com a causa de Cristo, né? Então, eu acho que seria algo nesse trilho, né? É importante que a gente seja diligente com os recursos que o Senhor colocou na nossa mão para essa era, e não ter uma visão escapista, né? Eu acho que essa é a Esse é o grande ponto. dificuldade, talvez, né? A gente acabar tendo uma visão muito escapista do retorno de Jesus, e não entender que tudo que a gente está fazendo aqui agora tem uma implicação, tem um reflexo no dia do retorno do Senhor. E, cara, isso é muito interessante, porque às vezes a gente, sem perceber, trata isso como as pessoas do mundo tratam, né? Do mundo, quero dizer, aqueles que não são cristãos. Porque se você pensar no discurso do mundo, é aquilo tipo assim, cara, o mundo vai acabar mesmo, faz o que você quer da tua vida, tipo, né, o importante é ser feliz e tal. E às vezes nessa a gente acaba, de uma forma aparentemente crente, justificando não fazer as coisas com excelência, não ser um bom universitário, não ser um bom funcionário, um bom marido, uma boa esposa, justamente, né, com essa ideia, Jesus vai voltar mesmo e deixa e tal. Isso é muito interessante, cara, porque aí entra nesse ponto do escapismo, né, que é um perigo para nós cristãos. Isso é um ponto interessante, Wayne, porque eu lembro quando eu comecei, né, a estudar um pouco mais de escatologia, assim, minha visão também era muito teológica, só nesse quesito dos debates e tal. E aí um dia, cara, eu conversando com o meu pai ele usou a seguinte frase para mim, ele falou, cara, se o estudo da escatologia não te enche de esperança, você está estudando, você ainda não encontrou o ponto. Exatamente. Você pode estar cheio de conteúdo, cheio de livros, lendo coisas e tal, até entender, de certa forma, o que dá para entender da volta de Jesus, do retorno de Jesus, mas se ainda não encheu, né, não mexeu algo com você. Porque entender o retorno de Jesus vai mexer, cara, com a nossa forma de viver agora. Até com o nosso, vamos dizer assim, radicalismo, né, diante da luta contra o pecado, diante das coisas que Deus nos deu para fazer e tal. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente acaba confundindo isso, né? E se torna uma via de escape, ao invés de se tornar um lugar de esperança mesmo, de ânimo, de direcionamento. Isso é muito louco. Exatamente, e é interessante porque o próprio Paulo, né, ele vai se referir ao retorno do Senhor como a nossa bendita esperança. Então, essa questão da esperança, de viver com... E não é uma esperança no sentido... Porque a gente tem uma ideia de esperança, né, como uma ideia muito legal que a gente espera. Não, é algo concreto, é um fato que vai acontecer e que as Escrituras garantem para nós. Então, a gente apoia a nossa esperança, a nossa bendita esperança, numa verdade, né? E viver essa vida com consciência dessa esperança é o que faz a gente poder ter diligência em tudo que a gente faz, né? Com certeza. Isso também é um ponto, cara. Eu gosto de falar assim como eu pensava nisso também, porque isso teve muito impacto prático na minha vida. É igual aquela ideia também, tipo, já que a gente está falando do retorno de Jesus, da questão de a eternidade, vida eterna. Então, pô, o mundo aqui tá difícil, tá perrengue, mas lá terão ruas de ouro, lá terão coisas do tipo, né? Aquela ideia de prosperidade no céu, assim.
Que óbvio, né? Eu creio que vai ter, mas é de um formato diferente do que o senhor quer falar. E por que eu tô contando isso? Cara, eu lembro quando eu li João 17 a primeira vez, assim, de forma mais ativa, o impacto que aquilo teve de Jesus falando, pois essa é a vida eterna. Me conhecer e conhecer aquilo que ele me viu. Eu falei, ué, gente, então peraí. Não quer dizer que eu já tô vivendo meio que a vida eterna agora, de certa forma, né? Aquela ideia do já ainda não. Mas peraí, então, tipo, eu preciso ser um crente aqui agora. Não tem que esperar lá para ser crente. Eu preciso, né, focar nisso já e tal. E essa expectativa do já ainda não é um negócio muito interessante, né? Porque a gente às vezes acaba se esquecendo disso. E foca muito ou no já ou muito no ainda não, né? Não sei se você concorda com essa via teológica, né? Concordo. Eu acho que essa perspectiva do já e ainda não, ela é o que traz mais equilíbrio para a nossa vida cristã, né? Da gente entender que existem aspectos do reino de Deus que já operam no nosso meio, existem questões do reino que a gente já pode provar, mas existem questões que ainda não. Eu acho que essa dinâmica, às vezes pode parecer meio paradoxal, né? Já e ainda não, mas eu acho que isso traz até um conforto no nosso coração, de Com saber certeza. que a era futura invadiu a era presente, né? E a gente pode, então, conhecer o Senhor e a gente pode ter um gostinho da eternidade, conhecendo dele agora. Então, eu acho que é uma visão muito equilibrada, na É verdade. interessante. Boa, que massa, mano. E, cara, continuando aqui nessa perspectiva mais prática, né, que a gente tá falando, pô, a gente falou o que é o retorno de Jesus, falamos um pouco sobre, né, ter essa diligência na nossa vida, enquanto esperamos, né, de forma vigilante por esse retorno. Mas, Wayne, cara, se você pudesse aconselhar um jovem assim, né, a gente, por exemplo, na nossa geração hoje, a galera da minha idade, tem um apreço muito grande por esse estudo sobre escatologia, sobre o retorno de Jesus. Você vê pelos louvores, né? Os louvores Sim. estão rodeados disso e tal. E eu acho isso muito massa. Mas se a gente pudesse responder a seguinte pergunta: o que significa de forma correta esperar por esse retorno de Jesus? O que você responderia para um jovem com esse questionamento, com essa pergunta, com esse dilema? Uhum. Eu acho que esperar de forma correta é uma resposta difícil, né? Porque a gente é uma geração muito ansiosa, né? Sim, Então, tudo acontece muito rápido, tudo acontece na hora. A gente está com fome, já pede um delivery pelo aplicativo, já chega rapidinho na sua porta. A gente quer chegar em algum lugar, a gente aperta um botão num celular, para um carro na sua frente e você vai até lá. E se demora muito, a gente já começa a ficar angustiado. E quando a gente pensa na espera em relação ao retorno de Jesus, isso mexe com a gente, assim, né? E a própria palavra vai falar para a gente que nos últimos dias surgiriam zombadores, sim. dizendo que está demorando demais, está demorando muito, né? Mas esperar de forma correta, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora sobre essa espera ativa, né? Então, a gente, a gente pode, de alguma forma, se concentrar em aspectos errados da espera, né? E aí, sobre aspectos errados, a gente poderia falar aqui de muitas coisas, né? Mas uma delas eu acredito que seja quando a gente tenta marcar uma data para o retorno, né? E a gente fala, não, porque se a gente pensar em tudo que está acontecendo agora na política internacional, né? E a gente começa a criar essa especulação em cima de colocar uma data para o retorno, a gente vai acabar se atrapalhando assim demais. E eu quero ler dois textos aqui. O primeiro deles é Atos 1, 7 e 8, que eu acho que responde muito bem isso para nós. Diz assim: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Acho que aqui Jesus ele resume isso para nós, né? Porque eles estão querendo saber quando que o reino seria restaurado e Jesus fala assim, ó, não compete a vocês saber as datas, né? Ou outra versão vai falar os tempos e as épocas.
Mas o que importa? Jesus fala, o que importa é que vocês vão receber o Espírito Santo e vocês têm que testemunhar. Então, a nossa espera, esperar da forma correta, é pensar que, enquanto eu estou esperando, eu tenho uma tarefa para cumprir, eu tenho uma missão para cumprir, que o próprio Jesus encarregou para nós, né? Então, o nosso foco precisa ser entender que essa espera precisa ser uma espera obediente. E uma espera obediente é ser obediente às Escrituras, às palavras do próprio Jesus. Então, nós temos a tarefa de testemunhar a respeito dele enquanto ele não vem. E eu acredito que, principalmente no contexto de um jovem que está na universidade, ter essa compreensão é muito importante. Porque ao mesmo tempo que você está esperando pelo retorno de Jesus, está esperando a consumação da sua bendita esperança, você tem uma tarefa para fazer, você tem algo a cumprir. Então, a gente costuma dizer, né, que a era da igreja é a era do Espírito Santo, e que nós estamos aqui, então, com o Espírito Santo nos capacitando para testemunhar, para pregar o evangelho com ousadia, para que a grande comissão avance. E esse é o tipo de espera que eu acredito que o próprio Jesus espera de nós, né? Eu gosto também de 2 Pedro 3, o 11 e o 12, que diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, a espera correta, ela vai envolver testemunho de Cristo, né, no poder do Espírito Santo, e vai envolver o caráter de uma vida santa e piedosa, caráter de uma vida de acordo com os padrões estabelecidos na Escritura. Então, como esperar da forma correta? Essa espera não é tentar calcular o dia que ele vai voltar, quantos anos faltam, ou esquecer dessa vida aqui e só focar nisso. Não. É a gente entender que, enquanto nós esperamos, enquanto a gente está aguardando esse retorno, a gente precisa testemunhar e viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de busca, de intimidade com o Senhor. E a partir dessa intimidade a gente se move para testemunhar. Então, acredito que os ingredientes da espera correta, eles têm a ver com isso. Boa. E, cara, isso é muito massa, né? Você comentou da nossa geração ansiosa. Eu acho que isso tem muito a ver também com esse reflexo um pouco do que a gente tem buscado sobre o retorno de Jesus, assim. Em parte, óbvio, eu acho que, pô, eu vejo uma adoração muito verdadeira, eu vejo uma galera muito, né, que ama o Senhor, mas por outro lado, você vê em alguns momentos pessoas que cantam, entoam louvores sobre o retorno de Jesus, mas não sabem viver essa espera, né? Não entendem que o retorno de Jesus é sobre o tempo de Jesus e não sobre o nosso, não sobre o que a gente quer e tal. Isso eu acho que é muito aplicável, né, para a nossa vida, até porque a vida de um crente tem que ser uma vida de uma pessoa paciente, de uma pessoa que sabe esperar, que confia em Deus nesse tempo da espera. E isso, na escatologia, nada mais é do que a gente ter essa esperança que tem fé mesmo, que confia, né, no retorno de Jesus. Então, cara, é muito massa entender isso um pouco mais e poder... Falo por mim, assim, que sou um cara dessa geração, mas, meu Deus, preciso das coisas na hora. É um negócio bem interessante isso. Mas Deus é bom, né? Deus, no tempo dele, ele vai tratando o nosso coração. E é até interessante isso que você falou, porque realmente, se a gente para olhar aquilo que a gente tem cantado nesses últimos períodos aí, de uns 2, 3 anos para cá, a gente tem cantado muito sobre o retorno de Jesus, né? E isso vai moldando uma consciência em nós. Aquilo que a gente canta diz muito sobre aquilo que a gente está pensando, as doutrinas, enfim, né? E está muito na moda falar dos escatocrentes, né? Eu sou um deles. Eu sou um deles. Mas eu acredito que é importante a gente sempre ter consciência daquilo que a gente está cantando e como isso está formando a nossa compreensão, seja da doutrina, seja das escrituras, seja a compreensão teológica mesmo, né? Porque é sempre importante a gente manter o equilíbrio, porque a gente sempre tem uma tendência ao desequilíbrio. Então, normalmente, a gente vai
se apoiar ou nessa expectativa onde a gente ignora toda a nossa vida aqui, a gente ignora tudo que a gente tem para fazer e a gente só foca no retorno de Jesus. Ou então a gente fala, não, não é importante isso, o importante é o que a gente tem para fazer, e a gente faz as coisas desconectadas do retorno de Jesus, que é a consumação de todas as coisas, é o auge da história da humanidade. Então, esse equilíbrio para nós, principalmente, né, a gente que é acelerado e a gente precisa buscar esse equilíbrio, que é uma coisa difícil, mas a gente precisa buscar isso com diligência também. Com certeza. E, mano, aproveitando, né, você comentou aí sobre essa questão da data e tal. Cara, como é que a gente pode evitar essa distração de focar mais na data, né, do que na nossa preparação mesmo para esse dia, para esse momento? Porque às vezes a gente fica tão focado em, meu Deus, eu vou caçar aqui os resquícios de que Jesus está voltando. E aí, nesse caçar esses resquícios, a gente se esquece de, né, nos prepararmos para que sejamos essa noiva de Cristo quando ele voltar e tal. Cara, isso é muito importante, porque a gente pode acabar correndo risco quando a gente começa a procurar demais essas datas, esses sinais, a gente acaba abraçando mais teoria de conspiração do que as escrituras, né? Eu acho que a forma da gente evitar isso, senão a gente vai virar os Ghostbusters da escatologia, né? E aí traz um monte de coisa que não faz sentido. E a maneira correta da gente alinhar essas expectativas é a gente ter zelo pela palavra. É a gente ter zelo por aquilo que a palavra nos ensina a respeito de escatologia, né? E tentar evitar aquilo que ultrapassa o que a palavra diz ou o que ela não diz, né? E principalmente no que ela não diz. Sim. Porque é sempre aí que mora, né, o perigo. Então, eu acho que a gente tem uma boa compreensão das profecias do Antigo Testamento, a gente tem uma boa compreensão do que o próprio Jesus fala, principalmente ali, né, nos evangelhos. A gente tem uma compreensão do que Paulo, né, que boa parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, aquilo que ele fala sobre o retorno de Jesus. Isso são bons balizadores para nós, né, para a gente não correr o risco de cair em especulação e teoria de conspiração que não tem nada a ver com o que as escrituras dizem. Então, acho que uma boa prática, né, principalmente como nessa fase assim de não somente universitário, mas acredito que todo cristão, né, a gente precisa ter zelo pelas escrituras e entender o que a palavra diz. Normalmente, a gente tem uma compreensão escatológica, muitas coisas que foram sendo faladas e que, na maioria das vezes, não tem amparo bíblico, não tem amparo nas escrituras, né? O folclore evangélico em torno de escatologia, né? Uhum. E eu acredito que a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Com certeza. E assim, a gente normalmente pega os textos que dizem, né? Acabei de ler alguns textos aqui que falam isso, né? É de saber os tempos e as épocas. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, o sermão profético de Jesus, Jesus descreve os tempos e as épocas. Ele não diz o dia, ele não diz o momento que vai acontecer, mas ele descreve o período que está em torno daquilo. E Jesus fala, ele adverte os discípulos a compreender essas coisas. Então, a escritura, ela é suficiente para nós. Ela é suficiente para entender o tempo do fim, entender as dinâmicas do tempo do fim. E é importante que a gente saiba compreender, né? Então, eu acho que vai além de uma boa leitura. Isso já entra no campo da hermenêutica, né? A gente saber interpretar o texto. Então, é importante a gente ter uma boa interpretação, né? O Antigo Testamento tem diversos textos que falam a respeito do dia do Senhor, tempo do fim, e o Novo Testamento faz muitas citações diretas a isso. Existe muita coisa, né, para a gente compreender, mas é como a gente falou no começo, mais do que a gente entrar em debates, não, a minha linha é essa, a minha linha é essa, é a gente entender que existe um fato que a Escritura promete para nós. Então, eu acho que evitar essas
essas buscas por uma data já é um bom, já é um Bom bom, começo. é, Com certeza. Esses dias, cara, eu tava vendo um vídeo assim aleatório que apareceu pra mim no YouTube sobre escatologia. Aí era o cara falando porque que ele achava que o Macron lá, né, que é o presidente da França, era o anticristo. E aí o cara lá coloca as letras do nome do cara e vai, tipo assim, faz uma viagem com o hebraico, assim, surreal, de heréticas. Aí o mais engraçado é quando você ia nos comentários, né, tinha gente lá rebatendo, mas tinha uma galera lá, tipo, meu Deus, cara, nossa, aí aquela figurinha, né, da cabeça explodindo, e eu tipo, mano, o povo tá indo nessa, não, cara. cara, e esse é um grande problema, porque hoje, né, acontece qualquer evento, né, geopolítico aí, cara, já se cria uma margem enorme, e pelo fato Sim. das pessoas não conhecerem os textos, não conhecerem uma teologia saudável, as Uhum. pessoas acabam se tornando muito sujeitas a, cara, acreditar nessas coisas, né? Exato. E eu sempre costumo falar, normalmente, né, quando eu tô ou tô ensinando sobre escatologia ou pregando, eu sempre falo para o pessoal, olha, vocês precisam saber se até o que eu tô ensinando aqui tá correto ou não, né? Com Vocês certeza. precisam buscar amparo, e não é somente de ouvir outras pessoas falarem, né? Porque esse é um grande erro que a gente acaba cometendo também, mas é a gente ter um conhecimento que nos impede de cair nisso. E o próprio Jesus adverte sobre isso. Jesus fala sobre, né, em Mateus 24, ele vai falar sobre o engano dos últimos dias, né, e como viriam falsos mestres, falsos profetas, que, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Exato. Então, Jesus está advertindo a respeito desse engano, né? Então, isso é algo que eu diria que é muito importante, na verdade. Principalmente, eu acredito que dentro do contexto universitário, né, a gente se depara com muitas narrativas, né? Muitas narrativas diferentes. E, querendo ou não, escatologia passa por dentro Uhum. de algumas narrativas até que estão aí latentes, né? Sim. E é importante a gente ter uma clareza a respeito daquilo que a gente crê e daquilo que a gente afirma crer, porque uma noção clara de escatologia ajuda a gente até a combater os enganos dessas falsas narrativas, Sim. né? Porque a gente deposita a nossa esperança e a gente tem um fio, né, que vai conectar todas essas coisas, né? Então a gente tem uma clareza para onde as coisas vão, ajudam até a gente a combater falsas narrativas que podem levar a gente por um caminho de engano também. Com certeza. E é importante, né, cara? Não tem jeito. A gente tá falando daquilo que é o cerne da nossa esperança, né? Que é o próprio a vida de Jesus, o seu retorno, aquilo que nos dá um, vamos dizer assim, um gás para sair de casa num dia com suas batalhas, com suas dificuldades e pregar o evangelho e ser um cristão de fato e tal. Então, com certeza, isso tem implicações muito práticas. E aí, gente, né, já fica uma fala aqui, ó. A gente está falando muito aqui sobre coisas mais doutrinárias e teológicas, mas sempre trazendo para a prática, para você ver a importância de uma boa doutrina, né, de um bom ensino teológico, que eu não estou falando de teologia acadêmica, estou falando de Uhum. teologia bíblica, né, de conhecer a Bíblia, de entender os textos, de se aprofundar em de fato, né, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação. Isso tem implicações práticas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, né, e ter esse entendimento, com certeza, é muito importante para nós. E Wayne, a gente, né, falou sobre essa questão do retorno de Jesus, dessas implicações. Mas, cara, como é que é a nossa vida com Deus, né? Nossa interação diária com Jesus, no tempo de oração, de leitura da palavra. Como é que essa expectativa dessa interação diária com o Senhor, mas também a expectativa de algo futuro, essa ideia do já e ainda não, como é que isso molda a nossa identidade, cara? Aí fica até uma pergunta mais pessoal, né? Você olhando desde quando você começou a se aprofundar nesse tema e viver uma vida, vamos dizer assim, dessa forma mais escatológica mesmo, esperançoso no retorno de Jesus, orando mais sobre isso, falando mais sobre isso.
como isso implicou na sua vida como discípulo de Jesus? Cara, eu acho que talvez essa seja uma das partes que eu mais, ultimamente, assim, eu tenho mais gostado de pensar, de refletir sobre, né? Eu digo, assim, que o estudo da escatologia moldou muito a minha adoração, né? Moldou muito a forma como eu adoro Jesus, a forma como a minha vida de adoração foi sendo impactada, né? Porque a gente não pode pegar doutrinas, né, ou teologia propriamente dita e transformar isso apenas em um conhecimento teórico. Isso precisa Sim. se tornar algo substancial, precisa se tornar algo para a nossa vida prática, né? Eu acredito que escatologia foi algo que mexeu muito com a minha adoração e minha vida de oração. Principalmente quando a gente pensa, né? E aí eu vou entrar numa parte um pouco mais teológica aqui, mas para a gente entender. Quando a gente olha para o cenário de Apocalipse, a gente vai ver a descrição do que está acontecendo na sala do trono, o que está acontecendo ali, né, diante do trono de Deus, e o que está acontecendo, e a gente tem descrições disso na palavra. Uhum. E a gente vai ver que existe no céu existe adoração e oração. E a Bíblia vai descrever que oração está contido numa taça. As orações dos santos, as orações da igreja, a oração do povo de Deus está contido diante do trono de Deus numa taça. E isso traz para nós a realidade de que oração no céu é algo físico. Oração, né? E a gente vai ver outros textos descrevendo a oração chegando como incenso e enchendo as taças ali. E a gente canta, né? A gente canta sobre isso. Às vezes Sim. o pessoal canta e nem sabe. Nem sabe. A gente está enchendo as taças. O que é encher as taças? Nossas orações estão chegando diante do trono de Deus. E é muito interessante porque a gente tem essa descrição das orações chegando como algo físico diante do trono de Deus. E a gente vai ver que no tempo do fim, né, o Senhor vai usar essas orações da igreja, as orações dos santos, como uma ferramenta para derramar os juízos sobre a terra durante ali o período que a gente chama de grande tribulação. E isso me faz pensar sobre como o Senhor, ele decidiu, na sua soberania, fazer com que o seu povo se tornasse participante daquilo que ele vai estar realizando, daquilo que ele já está realizando agora, mas também daquilo que ele vai realizar nos últimos dias. Então, a gente já é participante da vontade de Deus quando a gente pensa sobre a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, de discipular, de fazer a vida de igreja acontecer, ser igreja, né? Mas isso também aponta para os desdobramentos do tempo do fim. Então, quando eu penso nisso, eu penso sobre como as orações que eu estou fazendo agora, né? E falando algo pessoal, mas isso tem a ver com todos nós. Mas como as orações que eu estou fazendo agora, aquilo que eu estou colocando diante do Senhor, como a minha compreensão das Escrituras precisam ser traduzidas para a minha vida de oração, e como essas orações estão chegando diante do Senhor, isso faz com que essa compreensão se torne algo mais real, né? Sim. Mais substancial. Faz com que a gente compreenda que quando eu estou orando para que as pessoas da minha faculdade se convertam, para que o Senhor realize algo ali na minha faculdade através da minha vida, essas orações estão chegando diante do Senhor. Ou seja, uma compreensão de algo que está relacionado com o tempo do fim, mas que mexe com o que está acontecendo aqui agora, né? Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que destravou minha mente para entender, cara, aquilo que a gente está orando, aquilo que a gente está cantando, a forma como a gente está expressando a nossa devoção ao Senhor, isso está chegando lá diante dele. E no tempo do fim, ele vai usar, ele vai pegar essas orações e ele vai derramar essas taças sobre a terra, e essas orações elas vão se transformar em juízos que o Senhor vai trazer para purificar a terra. Enfim, né? Eu não quero entrar muito
Uhum. Eu tenho até que misturar, senão a gente vai embora aqui. Já vai. E eu tô gostando de ouvir, tô aprendendo bastante aqui já. Então, canetinha tá aqui, ó. É. Mas, né, se o pessoal quiser ler depois, está lá Apocalipse 5, Apocalipse 8. Uhum. Mas isso molda a nossa compreensão, porque quando a gente pensa no céu, quando a gente pensa na sala do trono, quando a gente pensa em Deus, normalmente a gente tem um pensamento muito etéreo das coisas, né? A gente é muito influenciado por filosofia grega, e isso faz a gente pensar numa coisa muito, né, aquelas nuvens assim e tal, uma coisa meio etérea. Mas não, existe uma realidade física, a gente está falando de pensamento hebraico. Então existe uma realidade física, Deus está lá numa realidade física. E isso faz a gente pensar de uma forma mais real, na forma como a gente ora, na forma como a gente se relaciona com o Senhor. Então, viver o nosso dia a dia aqui, tendo essa compreensão, ajuda a gente a orar de forma mais real, sabe? Às vezes eu estou tendo meu tempo de oração e, cara, às vezes a gente está tão corrido, né? Uhum. Tem um tempo de oração de uma forma tão mecânica, assim. E às vezes eu tenho um estalo, eu penso, cara, que eu tô falando, que eu tô conversando com Deus aqui, ele tá recebendo como incenso diante da presença dele, né? E isso leva a gente também para ter uma vida de oração, de orar as escrituras, né? Sim. É muito importante a gente ler as escrituras com uma leitura orante, porque aquilo que a gente ora, de acordo com as promessas de Deus, tá cooperando com a vontade do Senhor. E aí a gente pode entrar em outro tema. Mas, Já saímos com 4 temas de podcast aqui. mas é muito importante a gente considerar essas coisas. Eu acredito que isso mudou Com muito a minha certeza. vida prática com Deus. E não só pensar nessas coisas muito grandiosas, talvez, né? Uhum. Mas, cara, às vezes eu penso sobre como as dinâmicas dentro do meu casamento, né? Como, cara, o anseio que eu tenho pelo retorno do Senhor, isso influencia as dinâmicas do meu casamento, isso influencia as dinâmicas do meu trabalho, a forma como eu lido com o discipulado na minha igreja, né? A forma como a gente vive vida de comunhão na igreja. E Com isso tem certeza. implicações totalmente práticas para nós. Então, escatologia tem muito a ver com a vida comum, muito mais do que a gente pensa. Então, eu acho que Exato. seria mais ou menos nesse. Não sei se eu Por aí. respondi a Não, pergunta, mas acho que respondeu e mais, cara. Nossa, a cabeça aqui já vai entrando em outros temas, outros assuntos e tal. Mas é um tema muito massa e, cara, né, ouvindo você falar, a gente vai realmente percebendo como isso impacta a nossa vida, nosso modo de pensar e, consequentemente, nosso modo de agir e até a nossa forma de adorar a Deus. Você deu o exemplo da oração, mas se for parar para pensar a nossa forma de louvar o Senhor, de entender a dinâmica, né, do nosso dia a dia como um meio de adoração a Deus também, nas coisas que a gente faz, se propõe a fazer e tal. Isso é muito massa, mano. E, Wayne, deixa eu te fazer aqui, né, te pedir 2 coisas. Primeira coisa, a galera deve que tá nos ouvindo aí, eu já tô aqui, tipo, caraca, velho, será que tem livro sobre isso, sobre aquilo? Se você pudesse indicar aí uns 3, 4 livros sobre escatologia, deixa aí a indicação pra galera ouvir, né, e quem quiser procurar, quem quiser ler mais sobre o assunto e tal, sobre o retorno de Jesus. E também vou te pedir aí para deixar uma palavra final para os nossos ouvintes, principalmente os universitários. Se você pudesse aconselhar aí, imagina que isso aqui é uma sala de aconselhamento para jovens universitários sobre esse tema, o que você falaria, né? A palavra está contigo. legal. Eu acho que literatura é uma coisa que não falta, né? E é sempre importante porque as literaturas ajudam a gente a aguçar a nossa compreensão do texto bíblico, né? Uhum. Um livro, assim, que eu acho que seria uma grande indicação, porque eu acho que o que mais dá nó na cabeça do pessoal é quando a gente fala a respeito do milênio, né? O Sim. reino de Cristo, se já foi inaugurado, se não foi inaugurado, né? Se já está entre nós ou se ainda vai vir. Então, eu tenho 2 livros para indicar a respeito dessa temática. O primeiro é Escatologia, do Millard Erickson, que é aí um teólogo, cara, sensacional, assim, a perspectiva que ele traz, ele vai abordar várias linhas a respeito, então eu diria que esse é um bom livro.
Outro livro que eu acho que é um livro assim que ele é muito prático para nós, é o livro Escatologia do Russell Shedd, né? E é interessante porque o subtítulo do livro é A Influência do Futuro no Dia a Dia do Cristão. Eu acho Que que massa. porque a gente está falando aqui, né? E Russell Shedd, poxa, é um cara assim sem palavras, uma contribuição teológica para o Brasil assim que é fantástico, né? Então esse é um livro que eu indicaria aí. E o último seria Esperança Abençoada, do George Eldon Ladd, né? O Ladd foi um teólogo que organizou muitas coisas de escatologia que a gente tem hoje em dia, principalmente essa questão de como a gente se relaciona com o que a gente falou aqui sobre já e ainda não. Então, acho que esses 3 livros aí, tanto para quem não tem conhecimento nenhum de escatologia, ou quem já tem um certo repertório, eu acho que são boas leituras aí para nós. Boa. E se eu pudesse deixar um conselho, um recado, eu diria que é importante a gente ter uma perspectiva do retorno de Jesus para a nossa vida agora. E se isso parece muito distante para você, algo, poxa, eu não consigo nem ter uma perspectiva disso, não consigo nem imaginar, não consigo me relacionar com isso, não consigo entender como que isso se relaciona com a minha vida agora. Eu acho que os textos que a gente falou aqui, né, que a gente comentou aqui, os livros que a gente indicou, eles são importantes, mas eu diria que é muito importante que você traga isso para a sua vida de oração. Que você traga, mesmo que você não consiga compreender, começa a questionar o Senhor em oração a respeito disso. Senhor, como que a sua volta, como que o seu retorno pode mexer com a minha vida agora? Ou então, Senhor, eu até então não tinha nenhum desejo, nenhum anseio pelo seu retorno, mas eu quero compreender. Eu acho que trazer isso para o lugar de oração talvez vai começar a inclinar o nosso coração para esse lugar, porque é desejo do Senhor que a gente não seja ignorante em relação a essas coisas, né? O próprio Jesus fala a respeito disso. Paulo também fala a respeito disso. Então, eu diria que trazer essa conversa, né? Trazer esse assunto para a sua conversa com o Senhor no seu momento de oração, talvez seja mais eficaz do que você gastar tempo lendo muitos materiais. É importante que você leia, mas trazer isso para a sua conversa com o Senhor, eu acredito que vai ser muito eficaz aí para a sua vida de intimidade com Jesus. Amém, mano. Com certeza. Ótima dica. Às vezes a gente fica muito preso a ler coisas e se esquece do mais importante, né? Que é direto na fonte. Exatamente. Mas amém, mano. Obrigado, Wayne. Valeu por esse tempo, cara. Meu Deus. Cabeça explode aqui, já vem perguntas, vem outras coisas já. Cara, a gente destrincharia isso aqui uns 4 podcasts diferentes. Mas muito massa. Demais, cara. Sempre muito bom poder contribuir aí. Tamo junto. E, pessoal, você que nos ouviu, nos assistiu, né, segue o Wayne lá no Insta dele. Ele sempre tem conteúdos muito massa sobre o retorno de Jesus. Tem a escola dele de teologia também. Então, fala de novo o @ aí, só para a galera ficar ligado. @escola.impulse. Escola.impulse. Então, fica ligado lá. Conteúdo muito massa também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que esse tempo aqui possa, né, ter trazido essa esperança para vocês. A gente está chegando aqui já na data do Natal, uma data que nos enche de esperança, de comemoração, mas uma data que, digamos assim, né, aponta já para um retorno desse Messias, desse Jesus que nasceu e que morreu naquela cruz, que ressuscitou por nós e que vai voltar. Então o objetivo desse papo aqui foi trazer uma pitadinha dessa esperança para o teu coração, para que na sua vida acadêmica, no ano que vem, quando começar aí, para quem vai iniciar agora, ou para quem está indo para o último ano, ou no meio da faculdade, você se lembre dessa esperança todos os dias para fazer aquilo que você tem que fazer de forma que agrade a Deus. Tá bom? Até o próximo Comunicast. Wayne, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, galera. Valeu. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.